Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de física de momento linear e impulso, ok? A gente tinha visto antes as leis de Newton, força de atrito, e agora a gente vai para momento linear e impulso. Bom, primeiro, momento linear. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então, na literatura, vocês vão achar tanto momento linear, que é algo um pouquinho mais acadêmico, quanto quantidade de movimento, que é mais para o ensino médio, tá? É designado pela letra Q. Então, a quantidade de movimento e o momento linear é designado pela letra Q. E essa grandeza, quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. Significa o quê? Significa que eu preciso dar uma direção e um sentido para aquele momento linear, tá? Então é uma grandeza vetorial, assim como a força, assim como a velocidade, assim como a minha aceleração. Então eu preciso falar para onde que é essa quantidade de movimento, né? Esse momento linear. Então aqui em cima tem uma setinha que significa que é uma grandeza vetorial, tá? E o impulso? O impulso, ele é designado pela letra I, tá? E também é uma grandeza vetorial. Então o impulso, eu também preciso falar para onde que eu estou aplicando aquele impulso, né? Em qual é a direção, qual é o sentido que está aquele impulso, certo? Bom, vamos primeiro então para o momento linear, quantidade de movimento. A quantidade de movimento de qualquer corpo, eu primeiro preciso ter uma velocidade, né? Então vai ser o quê? Ele vai designar qual é a quantidade de fato que aquele corpo apresenta quando está em movimento. Então, matematicamente falando, a gente tem que a quantidade de movimento de um corpo, ele é dado pela massa daquele corpo vezes a velocidade daquele corpo. Então essa é a definição de momento linear, de quantidade de movimento. Portanto, vocês percebam que eu preciso ter uma velocidade, né? Então, se a minha velocidade for zero, ou seja, se o objeto está parado, está em repouso, eu não tenho quantidade de movimento. Afinal de contas, ele não está nem se movimentando, correto, galera? Portanto, eu tenho que ter velocidade para a quantidade de movimento. Se a minha velocidade for igual a zero, isso aqui tudo é igual a zero. Portanto, a quantidade de movimento é igual a zero, tá? Lembrando que, né, é uma grandeza vetorial, ok? A velocidade também é uma grandeza vetorial, tá? Bom, isso aqui é o momento linear, né? Além disso, eu tenho a conservação desse momento linear, que é algo muito importante. É tão importante quanto a conservação da energia mecânica, quando a gente viu lá nas aulas anteriores, lá no começo do ano. A gente tinha que a energia mecânica, ela se conservava, certo? Ou seja, toda a energia mecânica que eu tenho no início daquele sistema, eu preciso ter no final daquele sistema. Então a energia mecânica, ela se conserva, tá? A quantidade de movimento também se conserva. Então daqui, né, eu tiro a conservação do momento linear, né? Então a conservação do momento linear, tá? Ela diz o quê? Que a quantidade de movimento lá no início tem que ser igual, isso é um vetor, hein? A quantidade de movimento no final do meu sistema, certo? Exemplo, a sinuca, né? A mesa de sinuca, jogar o sinuca, bilhar, enfim, não sei como é que vocês conhecem.
Mas o que acontece? Aquela bola preta, vocês vão dar a tacada naquela bola preta. No início eu tinha o quê? Eu tinha somente a quantidade de movimento daquela bola preta, né? Depois que eu já dei a tacada. No final eu vou ter o quê? Eu vou ter que aquela bola preta, né? Ela passou uma certa quantidade de energia para as demais bolas, certo? Então no início eu tenho aquela quantidade de movimento da bola preta. No final, eu vou ter a soma das quantidades de movimento das outras bolinhas. E tem que ser igual, né? Então, essa somatória das quantidades de movimento das outras bolinhas tem que ser igual à quantidade de movimento inicial que eu tinha da bola preta. Isso é a conservação do momento linear, da quantidade de movimento, certo? Outro exemplo, né? Se eu estou dançando sozinha por enquanto, e aí tem uma outra pessoa que vai se juntar a mim. Eu estou dançando sozinha, então eu tenho uma quantidade de movimento referente ao meu corpo. A outra pessoa tem uma quantidade de movimento referente ao corpo dela, tem a velocidade dela, tem a quantidade de movimento dela. Quando a gente se junta, né, a gente passa a dançar juntas, a gente vai ter uma quantidade de movimento que vai ser relacionada aos nossos corpos juntos. Então, as nossas massas estão juntas. E a velocidade vai ser a mesma, porque a gente está junto, correto? E aí, a conservação da quantidade de movimento diz o quê? Diz que se eu pegar a minha quantidade de movimento, que estava sozinha, mais a quantidade de movimento da outra pessoa, que também estava sozinha, que era o início de tudo, tem que ser igual à quantidade de movimento de nós duas juntas, quando a gente se uniu. Isso é a conservação da quantidade de movimento, conservação do momento linear. Então, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento final, ok? Isso aqui é muito importante, tá? Vamos lá, eu tenho um exemplo bem bonitinho para vocês. Aqui, ó, né? Eu tenho aqui um experimento chamado pêndulo de Newton. Isso aqui é um pêndulo de Newton. Se vocês quiserem comprar, fiquem à vontade, tem no Mercado Livre. Não é caro, tá? É um preço bem razoável e bonitinho para ficar brincando, certo? Aqui define bem certinho. Todas essas bolinhas, elas têm a mesma massa. Elas têm a mesma massa, ok? Elas são idênticas, tá? Bom, se eu puxar, né, uma bolinha, eu vou ter a velocidade que essa bolinha vai adquirir quando eu soltar, vezes a massa de uma bolinha. Esse é o início. O que eu vou ter que ter lá no final? Eu vou ter que ter a massa de uma bolinha. Oi, gente, então, voltando aqui, ó. Eu vou ter a massa de uma bolinha vezes a velocidade dessa bolinha. Lá no final, eu tenho que ter a massa de uma bolinha vezes a velocidade, a mesma velocidade, né? Eu tô tremendo aqui, tá, gente? Tremendo não, né? Mas é porque a gente não consegue ficar parado totalmente. Mas, ó, eu vou jogar essa bolinha. Jogar não, deixar cair. O que vai acontecer lá? Uma bolinha só saiu, certo? Se eu jogar duas bolinhas, agora eu tenho duas massas. O que vai sair do outro lado? Tem que sair duas bolinhas. Certo? Quantidade de movimento se conserva. Se eu pegar três bolinhas, como é que fica do outro lado agora, que eu não tenho três bolinhas? A do meio vai ficar oscilando. Por quê? Porque tem que sair três bolinhas do outro lado, galera. Ó. Tá vendo que a do meio oscila? Se eu puxar 4, né? Tem que sair 4 bolinhas do outro lado. Portanto, as 3 últimas vão ficar oscilando. Certo? Então, isso é a conservação da quantidade de movimento. Agora, vamos para o impulso, né? O que é o impulso? Bom, através do senso comum, né, e implicitamente, vocês já sabem, já tem uma noção do que é o impulso, né? O que eu faço, por exemplo, eu tenho que dar impulso para eu pular, né? Então, tem que dar um impulso. Eu tenho que empurrar o chão para baixo, tenho que fazer uma força para baixo. Então, o impulso eu preciso de força. O que mais? Aí não tá tão assim implícito. É o tempo que leva essa força, tá? Então, o tempo que essa força é aplicada.
Então, o impulso é uma grandeza vetorial também. Ele é a força que eu aplico vezes o intervalo de tempo que está sendo aplicada aquela força, né? Essa é a equação principal do impulso, tá? Bom, a outra equação que eu vou demonstrar aqui, né? Ela deriva dessa equação aqui, tá, galera? Ela vai derivar dessa equação. Então, assim, no Enem, vestibular e tal, eles não vão te dar. Não vão te dar, na verdade, equação nenhuma. Tem que entender, né, de fato o conceito, e aí vocês vão aprimorando e vocês vão começar a raciocinar e já vai sair a equação para vocês, certo? Se eu colocar o F aqui da segunda lei de Newton, né, eu sei que a força resultante é igual a M vezes A, certo? Então, no lugar desse F, eu vou colocar M vezes A. Porque a minha força é igual a M vezes A. Então, eu posso substituir no lugar do F. Então, vai ficar impulso igual a M vezes A vezes o meu ΔT. Daí, eu também sei que a minha aceleração, ela é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, eu tenho esse A, então eu vou colocar isso aqui no lugar desse A. Vai ficar, né, vai ficar impulso igual a M vezes o meu A. Mas quem que é o meu A? ΔV por ΔT, multiplicado por ΔT. ΔT dividido por ΔT dá 1. Então, eu posso cortar, né? O que que vai me sobrar? Vamos lá. Vai me sobrar que o meu impulso vai ser igual a M vezes a variação da velocidade, certo? Mas, como que eu acho a variação da velocidade? A variação de qualquer coisa, né? É o final menos o inicial. Portanto, o meu impulso vai ser igual a M, que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial. Se eu fizer o chuveirinho, eu vou cair que impulso vai ser igual a M vezes V final menos M vezes V inicial. E o que é M vezes V? A gente viu antes. Isso aqui é a minha quantidade de movimento final e isso aqui é a quantidade de movimento inicial. Portanto, o meu impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Certo? Então, essa é uma equação que relaciona o impulso e a quantidade de movimento. É uma equação muito importante e vem de raciocínio, vem dessa equação aqui, tá? Então, por favor, vocês precisam ter essa noção, certo? É isso aí, galera. Então, nas próximas aulas a gente vai ver exercícios disso aqui, né? Então, dúvida, vocês me chamem, por favor, ok? Mas, no geral, é isso aqui. Beijo, beijo.